Bom, hoje vamos para a nossa live de número 10, que é uma live de aquecimento para a semana Ganhe Mais, que é uma semana onde eu vou ensinar como você pode ganhar mais jogos de tênis em 6 semanas. Eu fiz nas últimas 2 semanas lives todos os dias durante a semana, e hoje é a nossa live número 10, e o tema é como pensar taticamente durante as partidas. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Brandão, e para quem me conhece, eu também sou Marcelo Brandão. Então, na live de hoje, a gente vai discutir como como a gente pode pensar taticamente durante as partidas. E primeiramente, o que é pensar taticamente? Esse acho que é o primeiro ponto que a gente tem que definir aqui. Pensar taticamente nada mais é do que eu pensar como eu quero jogar o ponto, o que eu quero fazer com a bola. Tá? Essa é uma maneira de pensar mais taticamente. O que eu quero fazer com determinada bola? Eu quero jogar ela com mais velocidade, mais plana, mais alta, com mais ângulo, com menos ângulo, com mais profundidade, ou com uma bola mais curta, enfim. Quando eu penso o que eu quero fazer com a bola, eu estou pensando taticamente. E se eu pensar o que eu preciso fazer para jogar essa bola mais funda, aí eu vou estar pensando na técnica. Tá? Então, pensar taticamente é sempre que a gente consegue pensar o que a gente quer fazer com a bola. Tá? Essa é a maneira, é uma definição simples que acho que fica fácil de entender. Então, pensar taticamente é o que eu quero fazer com a bola de tênis. Tá? Quem está entrando aí, seja bem-vindo. Amanda, Edu, Nath, Ana, Marcele, sejam bem-vindos. As pessoas, os tenistas amadores, como eles pensam, né? Qual o erro que eles cometem, o que eles confundem na hora do jogo, em como pensar na hora do jogo. É muito comum que a gente veja um jogador amador, ele erra uma bola, seja bem-vindo aí também, Sr. Vitor, sempre presente, Adriano, Léo. É muito comum o tenista amador ele errar, por exemplo, uma esquerda na rede e ele, na sequência, você vê ele sem bola ali fazendo o movimento da esquerda, né? Repetindo o movimento como se ele tivesse errado o movimento. Então, qual que é o grande problema disso? O grande problema é que ele está, nesse sentido, ele está querendo corrigir a parte técnica durante o jogo. E isso não vai trazer um bom rendimento para ele, só vai paralisar ele. Ele muito provavelmente não vai conseguir melhorar essa esquerda. Tá? Então é bem comum a gente ver um jogador errando uma direita para fora e ele repete o movimento da direita aqui, né? Então é bem comum um jogador amador fazer isso. Então eles normalmente, porque eles fazem isso, porque eles estão pensando na técnica, tá? E também por isso que eles são tenistas amadores, né? Os jogadores profissionais pensam taticamente durante os jogos. Eles praticamente não pensam na parte técnica, tá? E qual a diferença que tem entre eu pensar tecnicamente e taticamente? Basicamente, quando eu penso na parte técnica, eu vou estar pensando em corrigir os meus movimentos durante as partidas. Tá? Então, eu não vou ter tempo suficiente ali para processar toda essa informação e corrigir os movimentos. Isso já tem que estar mais automatizado. E quando eu penso um pouco mais taticamente, eu consigo jogar muito melhor a partida. Eu consigo entender o que está acontecendo no jogo e aí sim eu consigo jogar o jogo, que é o que a gente diz, né, comumente aí na prática, conseguir jogar bem o jogo. Então tem jogadores às vezes que tecnicamente não são tão bons, mas jogam bem o jogo. E tem jogadores que tecnicamente são bons, mas na hora de jogar não sabem jogar o jogo. Isso porque muito provavelmente eles também pensam tecnicamente. E o maior rendimento está em quando a gente aprende a pensar taticamente. E é por isso que a gente está aqui hoje para eu tentar ajudar vocês nesse quesito, certo? Eu vou pedir para vocês irem deixando qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tiverem. À medida que eu for fazendo a live, eu vou comentando, a gente vai discutindo, tá? Isso acho que fica bem mais completo, bem mais legal também para mim, quando vocês interagem bastante, tá bom? Nas últimas teve bastante gente que interagiu e foi bem legal.
Então, nessa live, eu não vou ensinar você como que você vai formular táticas, formular estratégias, mas sim como que você deve pensar durante a partida. Tá? Esse que é o grande ponto dessa live de hoje, é o meu grande objetivo, ensinar você a pensar taticamente durante as partidas, deixar de pensar tecnicamente e pensar taticamente. Por que pensar taticamente é importante? Ah, deixa eu baixar um pouquinho essa câmera aqui. Aí. Por que pensar taticamente é importante? Porque na hora do jogo, quando eu estou jogando um jogo de tênis, eu preciso perceber o que está acontecendo do outro lado da rede. Eu preciso saber o que meu adversário está acertando, onde o meu adversário está errando, qual tipo de bola incomoda. Tá? E quando eu penso taticamente, eu começo a perceber isso e começo a explorar isso a meu favor. Então, eu vou jogando, e daí, por exemplo, meu adversário, ele errou, eu joguei uma bola alta na esquerda do meu adversário, ele errou, ele não afastou o suficiente, pegou essa bola acima da linha da cabeça aqui e jogou ela para fora. Então, se eu estiver pensando mais taticamente, eu vou buscar mais situações para que eu consiga pegar ele nessa situação novamente, conseguir jogar bolas altas na esquerda dele. Tá? Então, o meu jogo vai acabar ficando muito mais eficaz. Eu vou jogar e vou encontrar os pontos fracos do meu adversário, vou ver onde ele está errando e vou tentar explorar isso um pouco mais. E também eu vou correr, se eu pensar mais taticamente, eu vou correr menos riscos na hora de jogar. Então eu vou dar menos pontos de graça para o meu adversário e normalmente eu vou acabar ficando um pouco mais consistente durante a partida. Eu vou jogar de uma forma mais consistente. Eu não vou jogar bem um game e muito mal o outro game. Normalmente, se eu conseguir pensar taticamente, isso vai me ajudar bastante a que eu consiga manter um rendimento melhor durante as partidas. E por que pensar taticamente vai fazer com que você ganhe mais jogos de tênis? E basicamente é pelo que eu respondi na pergunta anterior. Quando a gente pensa taticamente, a gente consegue entender o que está acontecendo no jogo, entender o que o nosso adversário está fazendo, ou onde o nosso adversário está errando, ou até mesmo entender o porquê o nosso adversário está matando os pontos, e daí a gente adaptar isso para que a gente consiga ser mais eficaz e, consequentemente, ganhar mais pontos e ganhar mais vezes a partida. Tá? Quais são as principais vantagens de pensar tecnicamente? De pensar taticamente, desculpe. Quais são as principais vantagens de pensar taticamente? E as principais vantagens que eu listei aqui para vocês, a primeira delas é conseguir explorar os pontos fracos do adversário. Tá? Então, eu vou perceber o que ele está errando, conhecendo ou não o meu adversário, isso, à medida que o jogo começa, do que eu aqueço com ele e o jogo começa, eu vou tendo pistas de onde ele está errando. Isso eu vou conseguir explorar. Se eu pensar mais taticamente, eu vou conseguir explorar isso bem durante essa partida. Tá? A segunda vantagem é eu cometer menos erros e conseguir, consequentemente, também mais winners. Tá? Muita gente acha que para conseguir mais winners ele precisa jogar agressivo o tempo inteiro. E isso não é verdade. Se eu jogo pensando taticamente e cometo menos erros, eu vou criar melhores situações que vai ficar muito mais fácil eu atacar. Aqui tem uma música de fundo aqui que tem um estúdio de dança aqui do lado. Então eles estão premiando a gente com uma música de fundo clássica. Mas acho que vocês estão conseguindo me escutar bem aí. Pergunta aqui da Áurea. Como nós, amadores, podemos treinar a disciplina de se manter nessa estratégia durante o jogo todo? Bom dia, Áurea. Basicamente, é sempre pensando em como jogar o próximo ponto. Eu tenho que pensar, eu não posso deixar o emocional tomar conta e eu tenho que pensar a todo momento o que eu quero fazer no próximo ponto. Eu quero jogar mais agressivo ou eu quero jogar mais cauteloso, eu não preciso correr tantos riscos. E como pensar, ter essa constância para pensar durante todo o jogo. Basicamente, isso é com treino, com repetição, e a gente tentando jogar taticamente. Se uma hora eu começar a pensar tecnicamente, eu corrigir isso na hora, e a partir dali eu começar a pensar taticamente. Então, eu tenho que tentar pensar taticamente ali durante o jogo inteiro.
Tá? Muito, muito boa pergunta. Isso é, normalmente, quando a gente é mais iniciante, né, um pouco mais amador. Não é o seu caso, que você já joga bem, que eu te conheço. Então, nesse caso, é progressivo, né? No começo é mais difícil a gente manter a concentração, mas à medida que a gente vai evoluindo, isso fica mais natural e a gente vai dando menos oportunidades para o nosso adversário. Tá? Mas é uma sequência, isso é progressivo, não é de uma hora para outra, mas entendendo isso, acho que já ajuda bastante. E o que acontece se eu não pensar taticamente? Ou seja, se eu deixar o meu emocional tomar conta, ou se eu ficar pensando na minha parte técnica durante os jogos, o que vai acontecer? Basicamente, você vai acabar cometendo muitos erros. A parte técnica, quando a gente pensa racionalmente nela, um movimento fica muito mecânico. É só a gente pensar quando a gente estava aprendendo a dirigir, ou até mesmo aprendendo a andar de bicicleta. Caso você saiba dirigir ou saiba andar de bicicleta. No começo é tudo muito mecânico. Pisa na embreagem, engata a marcha, solta devagar, pisa no acelerador, solta devagar a embreagem. Tudo isso é muito mecânico. E à medida que a gente vai repetindo isso, isso começa a ficar mais automático. E a gente já começa a poder prestar atenção em outras coisas, por exemplo, no limite de velocidade, prestar mais atenção no trânsito. Né? A minha atenção ela não fica dividida com a parte mecânica, tá? Né? A hora que eu estou dirigindo. E a mesma coisa acontece na hora que a gente vai jogar tênis. Se eu tiver que pensar muito na mecânica do golpe, na biomecânica, na técnica, como vocês quiserem chamar, eu acabo que isso vai me paralisar um pouco. Eu não vou conseguir prestar atenção em outras coisas durante a partida. Então eu não vou conseguir perceber se meu adversário mudou a estratégia, eu não vou conseguir perceber se eu estou cometendo muitos erros, porque eu estou pensando só na parte técnica, eu não estou pensando não estou pensando taticamente, eu não estou pensando estrategicamente, e sim eu estou pensando na parte técnica. Então isso vai acabar me paralisando e eu vou deixar de jogar o jogo. Eu posso pensar tecnicamente, posso até bater minha esquerda mais bonita do que eu bati a anterior e errei, mas eu vou deixar de pensar o jogo. E os bons jogadores, os melhores jogadores, pensam o jogo inteiro. E quando eu devo pensar taticamente durante as partidas? Basicamente, o jogo todo. Tá? Desde o primeiro ponto, desde o aquecimento, eu já tenho que tentar pensar taticamente. E como eu penso taticamente? Isso até vou dar alguns exemplos daqui a pouco para vocês, mas é basicamente pensando o que eu quero fazer com a bola. Tá? Então, qual a trajetória que eu quero que essa bola tenha no meu saque? Eu vou sacar um slice na esquerda do meu adversário, eu quero que essa bola faça mais curva para a esquerda dele. Ou que eu vou sacar mais no corpo, então vou sacar com slice para essa bola entrar um pouco mais e dificultar a evolução do meu adversário. Ou vou fazer um primeiro saque aberto no iguais com bastante efeito para que eu consiga jogar o meu adversário lá fora da quadra, lá fora do corredor e já tenha a quadra aberta na sequência. Todas essas são maneiras da gente pensar taticamente. Tá? Ou eu jogar a bola um pouco mais alta, com mais altura, ou jogar na hora de atacar com um pouco mais de velocidade. Enfim, todas essas são maneiras da gente pensar taticamente. A gente não está pensando em como fazer o saque com o slice aberto, mas sim a gente está pensando o que a gente quer fazer com o saque. Parece que não é tão diferente, mas é uma diferença sutil que faz total diferença. Um comentário aqui do Sorvito. Então, o tênis é algo mais que saber bater o forehand perfeito. Saber quando usar os golpes, ter estratégias, aprender fundamentos corretamente e saber aplicar. Um bom motorista que não abusa. É basicamente isso. Mas, com certeza, é muito mais do que somente bater na bola. O bater na bola técnica, ela é só o meio que a gente tem, o veículo para a gente conseguir fazer o que a gente quer fazer taticamente. Tá? Essa é a grande diferença. Na hora que a gente for jogar, não adianta, não é a hora de eu corrigir a minha técnica. Se eu quero jogar uma bola mais alta e não consigo jogar uma bola mais alta, eu tenho que mexer depois do jogo, eu tenho que trabalhar para que eu consiga automaticamente jogar uma bola mais alta quando eu quero. Ou uma bola com uma direita com um pouco mais de ângulo, mais angulada, eu tenho que corrigir isso na parte técnica, fora do jogo, não é na hora do jogo. Eu tenho que corrigir isso para que na hora do jogo, no próximo jogo, eu consiga jogar
pensando mais taticamente, não tenha que pensar tanto na técnica. Então, a parte técnica, ela tem que funcionar de forma automática, tá? Por isso que eu falo, já falei até em outros momentos, que o momento certo de trabalhar a parte técnica é quando a gente tem alguns dias, pelo menos, né? Mas o ideal é ali ter entre 1 e 2 semanas para a nossa próxima partida, tá? Porque daí dá tempo da gente repetir várias vezes e automatizar um pouco mais esses movimentos. Se a gente quer mudar a técnica, por exemplo, eu tenho um jogo hoje à tarde no ranking do meu clube, e só que a minha esquerda está muito ruim, e se de manhã eu vou fazer uma aula e eu quero mexer na minha técnica, mexer na preparação, mexer na terminação, não vai dar tempo de eu estar bem tecnicamente no backhand na hora do jogo, tá? Principalmente a hora que apertar, nas horas de pressão ali, o backhand ele simplesmente vai pifar, não vai funcionar. Então a gente tem que tentar pensar taticamente o tempo inteiro, tá? E isso, como eu disse, é uma progressão. A gente que é um pouco mais amador, talvez a gente não consiga tanto no começo, mas com o passar do tempo, com a prática, a gente vai aperfeiçoando isso e vai pensando cada vez mais taticamente. Aí o nosso nível de jogo com certeza vai acompanhar isso e vai subir bastante. Onde as pessoas mais erram na hora de pensar o jogo? E o tenista amador, em geral, ele erra porque ele acaba pensando muito tecnicamente, né? Ele não pensa tanto taticamente, mas ele acaba pensando tecnicamente e isso acaba paralisando ele, o rendimento dele não é tão bom, tá? Sorvito venceu, tem um baloeiro no ranking que eu havia perdido antes. Aí sim, Sorvito. Isso aí eu fico feliz, hein? É justamente por isso que eu tô aqui. Pensei no que você sugeriu, paciência sem pressa até que aparecia o momento certo do winner. Você tá uma máquina, Sorvito. E agora que você aprendeu a jogar contra ele, você também não vai se jogar de novo, você já sabe como jogar. Então tente jogar da mesma maneira e aperfeiçoando isso cada vez mais. Parabéns. Áurea aqui. E quando na hora do jogo eu percebo que o meu adversário tem dificuldade com slice na esquerda, mas eu tenho dificuldade de executar esse golpe. Devo tentar no jogo? Nesse caso, eu não recomendo. Tá? Eu recomendo que você, por exemplo, o meu adversário ele tem dificuldade quando eu jogo essa bola baixa, né, no forehand ou no backhand. Tá? Mas se eu não tenho um bom slice, na hora que eu for tentar, eu não vou conseguir explorar isso. Na hora que eu for tentar fazer, eu vou acabar errando, ou vou tentar, ou o slice não vai funcionar, a bola vai flutuar demais, enfim. Ela não vai ficar tão baixinha para o meu adversário. Então, se eu não sei fazer determinada coisa, eu não tenho essa carta na manga para usar a hora que eu for competir. Eu vou acabar tendo que competir com as armas que eu tenho. Né? Se eu só tenho um estilingue e 2 elásticos, eu vou competir, vou lutar com estilingue e 2 elásticos. Se eu tenho uma bazuca e 3 granadas, eu vou competir com a bazuca e 3 granadas. É basicamente isso. Porque senão a gente isso acaba não funcionando, tá? Então, a gente tem que tentar explorar os pontos fracos do nosso adversário, mas sempre utilizando o que a gente sabe fazer. Tá? Pode, às vezes, eu tenho um slice, eu sei dar slice, não é o meu melhor golpe, por exemplo. Então, nesse caso, eu posso usar algumas vezes, mas eu não vou abusar do slice, não vou jogar só com slice, tá? Ou da mesma maneira, meu adversário ele tem dificuldades com bolas altas, mas eu jogo de continental no forehand e só 2 slice no backhand, eu vou ter dificuldades para jogar bolas altas. Se eu tentar jogar muitas bolas altas, eu vou acabar cometendo muitos erros. Tá? E como fazer para pensar taticamente, tá, durante os jogos? É importante a gente entender o como fazer isso, né? E basicamente é sempre pensando o que eu quero fazer com a bola. Tá? Qual a trajetória que eu quero que a minha bola tenha, qual a velocidade. Então, é sempre fazendo, o como fazer é sempre tentando fazer correções táticas depois de cada ponto. Então, eu joguei uma bola que ela saiu curta, meu adversário veio e me atacou e matou o ponto. A correção que eu tenho que fazer não é na minha técnica de forehand, mas sim eu tentar jogar ela, tenta jogar com mais, nessa situação, jogar com mais altura, porque isso vai dar mais profundidade na bola, ele não vai conseguir te matar, te atacar.
Então, essa é uma maneira de pensar até taticamente. Então, a gente sempre tem que tentar corrigir taticamente, né, na nossa cabeça, né, durante as partidas. E isso o tempo inteiro. Utilizar bem as viradas, utilizar bem os descansos entre pontos, utilizar um pouquinho a toalha sem abusar demais, mas utilizar em alguns momentos a toalha para poder ter uns 5, 10 segundinhos a mais ali para pensar. Tudo isso é importante para que a gente consiga ir corrigindo taticamente e ajustando o nosso jogo para que a gente consiga terminar as partidas de uma maneira melhor do que a gente começou. Tá? É muito comum um tenista amador, às vezes, que ele treina, faz bastante aula, ele começa o jogo e começa acertando tudo. O primeiro saque entra, a direita acelerando entra, a esquerda entra, tenta o primeiro drop shot, acerta. Então começa tudo bem e ele abre ali 2-0. Aí depois disso o adversário começa a trocar mais bola, começa a se ajustar, a hora que o jogo aperta ali 3-3, 4-4, eu já começo o tenista amador normalmente ele já muda completamente o jeito de jogar. Ele já não tem tanta confiança para acertar, forçar o primeiro saque naquele momento, para acelerar e tentar matar o ponto de direita. Então ele acaba mudando completamente o jogo, a maneira de jogar. E os tenistas profissionais, ou os melhores tenistas, normalmente eles vão ajustando essa parte tática durante a partida. Então ele vai encontrando, tem alguns momentos que meu adversário pode ter perdido o timing, o tempo da bola no forehand, pode estar errando o backhand, o segundo saque dele ele tá com um pouco, ele me deu umas 2, 3 duplas faltas e ele tá só colocando esse saque na quadra, então é uma oportunidade que eu tenho de talvez já sair tomando um pouco mais o comando do ponto na primeira bola, já com a devolução. Enfim, se a gente pensar taticamente durante as partidas, isso vai fazer com que a gente termine essas partidas melhor do que a gente começa. Tá? Isso é o que a gente tem que buscar, porque mesmo às vezes em alguns dias que eu não comece tão bem, estou nervoso, não estou bem aquecido, não consegui aquecer, mesmo que eu não comece, se eu tentar colocar minha cabecinha para funcionar, taticamente durante os jogos, eu vou conseguir encontrar o caminho durante as partidas, tá? Um jogo de tênis normalmente tem 1h30, 2 horas de jogo, então dá tempo da gente encontrar o caminho. Não pode demorar muito, mas mesmo que a gente comece devagar, comece atrás do placar, 0-2, 0-3, 1-3, dá tempo da gente buscar ainda o jogo. E eu vou dar agora alguns exemplos, né? Eu separei aqui 3 exemplos de como a gente pode pensar taticamente. Tá? O primeiro deles é, por exemplo, vou colocar uma situação aqui. O jogo está 1-7-1, 6-6 no super tie-break. Super tie-break até 10 pontos. Ou seja, aquele é um ponto importantíssimo. Tá? E daí eu saco, meu adversário devolve uma bola um pouco mais, um balãozinho um pouco mais alta, mais funda, e nessa bola eu, por exemplo, tento já fugir da responsabilidade e acertar um drop shot. Acertar uma curtinha, mesmo do fundo da quadra, tá? E eu posso acertar ou errar. Às vezes, vamos supor até que eu acerte essa curtinha e ganhe o ponto, tá? Então, eu estar 7-6 para mim no super tie break. Mas mesmo ganhando ponto, eu vou analisar o que eu fiz taticamente durante aquele ponto. Então, eu ganhei o ponto, consegui fazer o 7-6 no super tie break, mas como eu tenho que pensar? Pô, eu ganhei o ponto, mas eu acabei arriscando demais. Eu estava muito longe da quadra para dar uma curtinha. Não é a hora de eu dar curta, é a hora de eu tentar jogar mais simples. Então, tenta no próximo ponto jogar de uma maneira mais simples, mais dentro do que você sabe fazer. Seja trocando bolas, enfim, da maneira que você joga. Então, o que eu vou corrigir ali não é a técnica do drop shot. Vamos supor que eu errei esse drop shot, a bola pegou na rede, ou ficou muito alta para o meu adversário. Eu não tenho que corrigir a técnica do drop shot ali, chegar ali e repetir a técnica, porque o problema não está na técnica. Eu tentei um drop shot numa hora importantíssima do jogo, de trás da linha de base, numa bola alta, quando o meu adversário estava mais perto da linha de base. Ou seja, o problema ali não foi a técnica do drop shot, o problema foi a escolha, que foi uma escolha muito arriscada para aquele momento. Então, essa é a maneira que a gente tem de pensar e ir corrigindo taticamente. Tá? Um segundo exemplo que eu vou dar é, por exemplo, eu estou ali numa situação, o jogo está, vou dar um exemplo aqui para vocês, 4-2, 2-4,
tá? Eu estou perdendo esse jogo e o meu adversário ele me pega 2, 4, 15 iguais e ele consegue me angular na direita, tá? E ele me pega um pouco na corrida na direita. E essa bola eu vou na corrida e quero dar um tiro na paralela e dar o winner nesse ponto. E às vezes eu posso até acertar, mas a maioria das vezes a gente vai acabar errando esse golpe, porque é um golpe que não é fácil. Um golpe que a gente está em movimento, está na corrida, e a gente quer acertar ainda a paralela, onde a rede é mais alta, a quadra é mais curta, o nosso alvo de acerto ainda é menor, porque a paralela tem que ser mais precisa. Enfim, o meu erro ali não foi na direita em si, não adianta eu tentar corrigir o movimento da minha direita. O que eu tenho que tentar corrigir é a minha tomada de decisão, o que eu escolhi fazer com aquela bola. Então, eu tentei, arrisquei muito, eu estou numa situação difícil, tenta jogar mais seguro, tenta jogar uma bola nessa situação, tenta jogar de uma maneira mais segura, jogar essa bola um pouco mais alta na cruzada, obriga o meu adversário a matar o ponto na bola seguinte. Tá? Então, isso é uma correção tática que a gente pode fazer nessa situação de forehand, por exemplo, na corrida. Tá? E um outro exemplo aqui, um terceiro exemplo, é quando a gente acaba forçando muito o saque. Tá? Então, por exemplo, eu tô indo para o ace toda hora e acabo que eu estou errando muito o meu saque, estou com uma porcentagem baixa de acertos de primeiro saque. Essa porcentagem a gente tem que buscar ali por volta de 60%, 60% a 65% de acertos de primeiro saque, é a melhor das porcentagens. Se tiver muito abaixo disso, eu tenho que tentar colocar mais o primeiro saque na quadra, e se eu estiver acertando muito mais do que 60%, eu também posso tentar forçar um pouquinho mais os pontos com o saque, tá? Porque provavelmente eu não vou estar ganhando pontos diretos com erros de devolução do meu adversário, então eu posso forçar um pouquinho mais. Então, se eu for pensar taticamente, para pensar taticamente durante o saque, eu tenho que analisar um pouco a porcentagem desse primeiro saque. Tá? Então, se eu erro o saque, eu não vou corrigir a técnica, não vou corrigir o movimento do meu braço, o ponto de contato. Eu vou corrigir, o que eu vou pensar é taticamente. Eu não preciso forçar tanto o primeiro saque. Coloca um segundo saque no lugar do primeiro saque. Ou joga esse primeiro saque com um pouco mais de efeito. Não precisa ir tão para as linhas nesse primeiro saque. Vou tentar sacar mais vezes no corpo do meu adversário para ele conseguir, para que eu erre menos, né? O saque no corpo ele tem uma porcentagem de acerto um pouco maior, porque é mais difícil a bola sair nas laterais. Então, eu sempre tenho que tentar pensar taticamente e corrigir o meu jogo taticamente, e não pensar na técnica. Toda hora que eu penso na técnica, eu acabo me paralisando, e aí sim eu vou cometer muitas duplas faltas também, tá? Na hora de sacar. Então, quando a gente começa a pensar mais taticamente, começa a enxergar a partida mais taticamente, a gente tem também alguns benefícios, né, alguns efeitos colaterais, podemos dizer assim, de pensar taticamente. O nosso rendimento começa a melhorar, os golpes começam a ficar mais automáticos, fica muito melhor da gente seguir um padrão de jogo adequado. Então, eu vou jogar dentro de uma estratégia, eu vou jogar dentro do que eu sei fazer, vou jogar dentro do meu padrão de jogo, né? E isso acaba fazendo com que eu tenha muito menos oscilações durante as partidas, dentro das partidas, ou menos oscilação também entre uma partida e outra. Vai evitar que eu jogue muito bem uma partida, a outra eu jogo muito mal, a outra eu jogo médio, a outra eu jogo muito mal de novo, a outra eu jogo bem. Enfim, isso vai diminuir se a gente começar a pensar taticamente. Tá? Então, a gente começa a pensar o jogo, o tênis é um esporte onde a gente tem que encontrar soluções, e sempre que a gente conseguir encontrar soluções que sejam eficazes, o resultado vai começar a andar a nosso favor, o placar vai começar a rodar a nosso favor. Tá? Então, consequentemente, se a gente pensar taticamente, a gente também vai começar a conseguir mais vitórias. A gente vai começar a subir o nosso nível de jogo e vai conseguir mais vitórias. Tá? Então, basicamente era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Essa foi a live 10 de aquecimento para a semana Ganhe Mais, que vai acontecer na próxima semana, dias 22, 24 e 25 de agosto. Tá? Se você ainda não se cadastrou, é um evento 100% online, 100% gratuito. O link está na nossa bio do Instagram.
e ali eu vou ensinar a você a como ganhar mais jogos de tênis em 6 semanas, tá? Deixa o comentário aí de vocês, o que acharam das lives. Essa live, para quem não conseguiu assistir inteira, ela vai ficar gravada, eu vou deixar o link dela no Instagram, tá? E se inscrevam lá para a semana Ganhe Mais. Beleza? Um grande abraço, tamo junto. Obrigado aí por ficar até o final. Valeu!